Aos nossos amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, seu amigo, seu irmão em Cristo. E como sempre, logo de imediato, agradecendo a sua presença, a sua participação. Quero agradecer muito a todos os irmãos que têm compartilhado, têm participado, têm investido nesta visão ministerial que é desempenhada aqui, cujo afã, cujo desejo mais sincero do nosso coração é que possa ser um instrumento de bênção para a Igreja do Senhor e para os muitos ministérios que são constituídos na Igreja do Senhor. Você que ainda não está inscrito em nosso canal, faça isso, inscreva-se em nosso canal, dê um like, acione aí o sininho para que você possa ser notificado de cada atualização e assim vamos caminhando, fazendo a obra do nosso Deus. E hoje, irmãos, temos mais um tema daqueles de peso elevadíssimo e este com uma conotação soteriológica muito forte. João capítulo 15, versos de 1 a 7. Polêmico texto de João capítulo 15, versos de 1 a 7. O ramo cortado da figueira e lançado ao fogo. Qual é o significado exegético dessa passagem? E de que forma, irmãos, esse texto traz um impacto definitivo ao conceito da salvação? Essa pergunta ela está diretamente relacionada a toda essa divisão soteriológica que tristemente promove um racha dentro das igrejas protestantes, onde alguns defendem que há a possibilidade da perda da salvação e outros negam essa possibilidade. Vamos avançando, irmãos. Primeiro, pela leitura do texto, né? Vamos fazer a leitura de João, capítulo 15, versos de 1 a 7. Se você tiver uma Bíblia aí perto, por favor, nos acompanhe nessa leitura. João 15, de 1 até o 7. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meus amados, diferente do que alguns pensam e possam imaginar, este é um tema dos mais vitais para a nossa teologia de um modo geral. Infelizmente, desde o século XVI, o surgimento de uma determinada tradição soteriológica e a sua posterior contraposição acabaram gerando um cisma na cristandade protestante que se arrastou pelos séculos. Adormeceu em alguns instantes, mas agora, com as facilidades do mundo tecnológico, recrudesceram, gerando ataques mútuos e conflitos infindos pelas redes sociais. Seria mais fácil nós lidarmos com a questão se nós fôssemos mais humildes, mais sinceros, ante a clareza presente na Escritura, e se jamais houvéssemos nos envolvido com bandeiras ideológicas que nos obrigam a fazer malabarismos com a Bíblia, apenas para dar satisfações aos partidarismos teológicos que são advogados. Eu louvo a Deus todos os dias por nunca ter me deixado cair nessa teia diabólica. Muito antes de saber o que é calvinismo ou arminianismo e de tomar a decisão de não me filiar a nenhum desses partidos em questão, eu já enxergava com clareza na Bíblia tanto o livre-arbítrio como a queda da graça. À proporção que eu aprofundava meus estudos com sinceridade e com singeleza, muitos contextos como este que nós estamos estudando agora iam se somando e consolidando uma percepção que jamais me abandonou, a de que é possível o cristão perder a sua salvação. E mesmo debaixo de todo o bombardeio contrário que eu recebi nas várias instituições de ensino teológico por onde eu passei, jamais eu abandonei esta certeza. Entretanto, irmãos, para esclarecer minhas convicções, primeiramente os amados me permitam aqui um breve passeio exegético em cada um destes versículos que nós lemos há pouco. E eu entendo que isso requer um olhar nos originais gregos.
Vejamos então, no verso 15, no capítulo 15, verso 1, a expressão videira é uma nomenclatura que pode significar uma simples videira ou então uma vinha toda. Seja como for, amados, a imagem aqui, ela dá uma ideia de total dependência. Israel era a videira plantada por Deus, mas não conseguiu dar bons frutos, como a gente vê lá em Isaías 5, de 1 a 7, Jeremias 2, de 19 a 21. Jesus, com os seus ramos, todos os que creem nele, enxertados nele, é a videira verdadeira. Assim como todo o povo de Israel descende dos seus patriarcas, a nova geração do povo de Deus, ela é apresentada aqui como descendência de Cristo, organicamente ligada a ele, como ramos que nascem da videira. Esse é o cumprimento do Salmo 80, onde o Filho do Homem é a videira plantada por Deus. Já nos versos 2 e 3 do capítulo 15, afirma que toda vara está ligada a Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, nas suas cartas, ele usa as palavras em Cristo para falar do direito legal dos cristãos e da sua posição na família de Deus, que é algo que lhes é dado pela graça. A ênfase da expressão em mim, nesse texto, entretanto, está na comunhão profunda e permanente, porque o propósito de Jesus era fazer com que seus discípulos passassem de serem apenas servos para serem amigos, como a gente vê nos versos de 13 a 15. Mas isso envolvia um processo de disciplina que estava relacionado com os seus mandamentos. A expressão não dá fruto, falemos um pouco sobre isso. Nenhuma árvore, irmãos, dá fruto de uma hora para outra. O fruto é o resultado de um processo, e isso acontece também com os cristãos. Aqueles que não dão frutos, o lavrador os tira. Aí está o grego airo, que tem o mesmo significado de ser levantado. Quando termina o inverno, chega o tempo de plantar, o lavrador percorre a vinha, levantando os ramos do solo, onde eles ficaram no inverno, e prendendo-os em estacas para que eles sejam aquecidos pelo sol. O calor faz com que os ramos brotem. Além disso, ao tirar os ramos do solo, o lavrador evita que eles criem raízes na superfície onde não há umidade suficiente para produzir nada além de uvas duras e azedas. Agora, quando o ramo é levantado da terra suja, ele é obrigado a procurar umidade nas raízes mais profundas da videira e assim ele produz frutos saborosos. Agora, já essa expressão tira, que ela deriva do grego katairo, significa limpa. Quando há fruto na videira, irmãos, o lavrador a deixa limpa de pragas e doenças. A purificação de toda colheita espiritual, ela é feita pela palavra, como a gente vê no versículo 3. O que Jesus diz aqui são as mesmas palavras ditas aos seus discípulos no cenáculo para confortá-los, que está lá em João capítulo 14, não deixe de ler. São palavras que fariam com que eles não fossem mais discípulos medíocres e covardes e se tornassem poderosos soldados de Cristo. Mas esse é um processo que se daria com o passar do tempo. O verbo usado nesse versículo, ele também significa limpar. Portanto, o lavrador levanta os ramos sem fruto e limpa aqueles que dão frutos para que frutifiquem ainda mais. A questão principal aqui não é nem tanto a união, mas a comunhão que produz os frutos. O verso 4 do capítulo 15, para que o ramo dê mais frutos, ele tem de estar na videira, ou seja, ficar, fazer parte, permanecer, criar raízes. E a maneira como nós permanecemos em Cristo é obedecendo. Leia João 15:10, leia 1 João 3:24. O cristão que obedece à palavra de Deus com amor dá muitos frutos. Esse texto deixa muito claro que é possível um cristão verdadeiro não permanecer, ou seja, desistir, porque ele exige que haja compromisso da permanência, da perseverança. Já o versículo 5 do capítulo 15 fala: nada podeis fazer. Sem Jesus, o cristão não consegue fazer nada que tenha valor espiritual e que permaneça. No verso 6, se alguém não estiver em mim, ou seja, em Cristo, sofrerá diversas consequências. E a gente pode aqui alistar: primeiro, será lançado fora, que significa perder a comunhão. 2, secará, que significa perda de vitalidade. 3, vai ser lançado no fogo, que significa a perda da salvação, e não apenas a perda de uma recompensa, como alguns alegam. Fogo aqui, irmãos, tem um sentido figurado, simboliza duas coisas. A ardente prova, que está lá em 1 Pedro 1:7 e 4:2, e o juízo, como em diversas passagens, como 1 Coríntios 3, de 11 a 15, nós temos elencado. Não permanecer em Cristo traz consequências espirituais desastrosas e eternas. Quem desiste de Cristo fica de fora, perde a coroa que possuía. Isto aqui é uma clara referência à apostasia que gera
perda de salvação. E o versículo 7 do capítulo 15, que nós lemos, fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Permanecer em Cristo, amados, traz 6 resultados. Resposta de oração, está no verso 7. Frutos, verso 8. Cumprimento de propósito, portanto o Pai é glorificado, também está no verso 8. Amor, está lá no verso 9 e 10. Plenitude de alegria, verso 11. Evangelismo eficaz, como a gente comparando, constata em João 13, 35 e também João 15, 8. Então, permanecer em Cristo significa ter comunhão pessoal com Ele. Permanecer na sua palavra envolve obediência. Conhecer o Salvador gera em nós fé, que nos leva para uma atitude óbvia, que é obedecer-lhe por amor. O apóstolo Paulo, ele fala sobre esse processo em Filipenses 3,10. É um texto que eu acho lindíssimo. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Cristo, irmãos, estava ensinando por analogia que o fato de um dia fazer parte de seu corpo não garante para ninguém a salvação final, porque é necessária a perseverança até o fim. Da mesma forma, ele ensina que é possível que alguém que uma vez foi salvo não persevere e não confirme esta salvação. Alegar que as pessoas descritas nessa analogia não eram salvas é inútil, porque Jesus disse que elas estavam nele, versículo 2. Se elas estavam nele, faziam parte do seu corpo, que é a igreja invisível, eleita para a salvação e espalhada em todo o mundo. Um outro detalhe que nos mostra que essas pessoas eram salvas é o fato delas já estarem limpas, como está lá no verso 3. Sabemos que a santificação, estarem limpas, significa santificação. É um processo de purificação que sucede à regeneração. Pessoas são salvas por Deus, regeneradas, e só então é que elas são santificadas. Se essas pessoas já estavam limpas pela palavra de Cristo, e é isso que o texto diz, é porque elas já haviam sido regeneradas e estavam consequentemente salvas naquele dado momento. Mas uma coisa que nos ajuda a concluir que tais ramos estavam salvos era que eles teriam que permanecer em Cristo. Se eles tinham que permanecer, é porque já estavam nele. Da mesma forma que não faz sentido dizer para alguém permanecer em casa, se essa pessoa não está em casa, não haveria lógica dizer para alguém permanecer em Cristo, se essa pessoa já não está em Cristo. E se elas estavam em Cristo, faziam parte do corpo e eram genuinamente cristãs. Cristãos nominais não fazem parte do corpo e nem estão em Cristo, embora frequentem uma igreja física. O texto está claramente tratando de cristãos de fato e não de cristãos nominais. Fala de pessoas salvas e não de falsos cristãos, como alguns alegam. Por fim, o último ponto que nos leva a crer que Jesus estava falando de pessoas já salvas é que ele dirigia aquelas palavras, em primeiro lugar, aos seus próprios discípulos que ali estavam. Estavam ali Cristo e 11 apóstolos, porque Judas já havia deixado aquele lugar para ir vender Jesus aos sacerdotes, como a gente vê lá em João 13:30. Depois que Judas saiu, Jesus continuou seu discurso aos 11 discípulos e, referindo-se a eles, disse as palavras que nós lemos no capítulo 15. Partindo da premissa óbvia de que aqueles 11 discípulos eram verdadeiros crentes e eram pessoas já salvas, é lógico que aquilo se aplica a pessoas regeneradas. Que aquelas palavras foram ditas a pessoas já salvas, isso é indiscutível. Mas será mesmo que Cristo estava abrindo uma possibilidade de apostasia e de perda de salvação para elas? Bom, se analisarmos o mesmo contexto, nós só poderemos afirmar que a resposta é sim. Ele diz que aqueles ramos poderiam ser cortados, está em João 15:2, que poderiam não permanecer na videira, verso 4, que por sinal era ele mesmo. Deixando de fazer parte do corpo, deixariam de ser salvos, pois apenas serão salvos os que estão em Cristo e não os que estão fora dele. Em franco desespero, amados, e assim num insano malabarismo teológico, alguns tentam sustentar que o texto fala em perda apenas de recompensas no tribunal de Cristo e não em perda de salvação. Mas essa versão, ela não se sustenta em comparação com todos os aspectos do contexto que nós já analisamos aqui. O verso 6 mostra com ainda mais clareza que esse cortar não significa apenas perda de recompensa,
mas a própria perda de salvação, com a consequente condenação ao inferno, inclusive, porque o texto diz: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. João 15:6. Estes ramos que estavam em Cristo, mas não permaneceram nele, serão cortados, serão jogados fora, serão apanhados, serão lançados ao fogo e queimados, que é exatamente, irmãos, a mesma linguagem que a Bíblia emprega aos ímpios que serão condenados. Veja Mateus 13:40, Mateus 7:19, veja Marcos 9:44, veja Apocalipse 20:14. Portanto, meus amados irmãos, meus queridos amigos que me ouvem nesse momento, o que nós temos aqui é o retrato perfeito de pessoas que estavam salvas em Cristo e que mesmo assim poderiam ser excluídas do corpo e lançadas ao fogo e queimadas. Aquelas palavras estavam sendo aplicadas primeiramente aos 11 discípulos que ali estavam, mas logicamente também se aplicam por extensão a qualquer cristão que hoje esteja em Cristo. A mensagem transmitida era muito clara: não basta apenas você estar em Cristo, é preciso ser fiel, cumprir seus mandamentos e permanecer nele até o fim. E a possibilidade da apostasia, ser cortado e lançado ao fogo, era e continua sendo algo real e existente. Eu, sinceramente, acredito que a salvação é uma obra da graça de Deus, livre e independente das obras dos crentes. No entanto, irmãos, o homem precisa cumprir com algumas condições para perseverar nela. A força de textos bíblicos como João 15, de 1 a 7, me impedem de pensar diferente. Eu também acredito ser mais honesto, intelectualmente falando, conciliar os textos bíblicos que tratam da segurança e proteção divina dos crentes com a proposição da responsabilidade humana quanto à conservação da sua salvação, do que afirmar que aqueles a quem a Bíblia chama de crentes que se desviaram, ou que podem desviar, que não são ou não foram pessoas que realmente experimentaram a regeneração. Talvez seja melhor para nossos irmãos calvinistas falarem de pseudo-cristãos nestas passagens, porque isso os ajuda a manter vivas as suas doutrinas da eleição e da reprovação como são admitidas por eles. Porém, isso não é ser fiel às Escrituras. Ser fiel às Escrituras é dar vazão a tudo que ela diz sobre um determinado assunto, segundo a maneira como ela trata, e não de acordo como queremos que ela nos diga. Portanto, meus amados, muito cuidado com a forma como temos caminhado. A Bíblia diz que aquele que está em pé, veja que não caia. A perda da salvação é uma possibilidade real e é uma possibilidade respaldada pela Bíblia, como nós acabamos de estudar aqui. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Forte abraço a todos.